E aí, pessoal, mais um videozinho aqui para a gente resolver algumas questões, né? Essa questão também é questão do Enem 2021, também prova de reaplicação, né? Prova de reaplicação, prova do Enem PPL, pessoas privadas de liberdade, né? E a reaplicação para os demais candidatos. Questão tratando aí de relações ecológicas, né? Questão interessante, questão relativamente fácil, e está tratando aí de relações ecológicas. Antes de irmos diretamente para a questão, analisar um pouquinho os princípios dentro desse tópico, né? Dentro do quesito relações ecológicas, nós temos alguns tipos aqui a serem observados. Nós temos relações ecológicas, que são ditas positivas, né, que são as harmônicas, e temos relações ecológicas que são ditas negativas, que são as desarmônicas. Então temos estes dois tipos de relações aqui, harmônicas e relações desarmônicas. Os dois tipos acontecem dentro do mesmo grupo de espécies ou fora, né, entre grupos diferentes. E aí nós temos relações ecológicas então ditas harmônicas intraespecíficas, relações intraespecíficas, e nós temos relações também harmônicas ditas interespecíficas. Interespecíficas. Como é que vai se dar isso aqui? A gente vai ver daqui a pouco. A mesma coisa acontece para as relações desarmônicas. Relações desarmônicas também podem ser do tipo intra e também do tipo inter. Sempre que for relação do tipo intra, quer dizer dentro, então está falando-se dentro da mesma espécie. Isso aqui quer dizer dentro da mesma espécie. Dentro da mesma espécie. Isso quer dizer que essa relação vai acontecer dentro daquela população. Aquela população em si mantém esse tipo de relação. E aí pode ser uma relação do tipo intraespecífica, harmônica, ou pode ser também uma relação do tipo intraespecífica, só que desarmônica, né? Toda relação que ela é harmônica, ela é positiva, tá? Toda relação que é desarmônica, ela é negativa. Sempre que houver uma relação harmônica, a gente pode ter dois indivíduos ganhando, né? Então será positivo para ambos. Ou nós podemos ter um indivíduo tendo uma relação positiva, ganhando, e o outro indivíduo tendo uma relação neutra. E aí nós temos algumas tabelinhas, né, que a gente observa esses tipos de relações. Por exemplo, quando nós observamos relações do tipo parasitismo, a gente sabe que no parasitismo eu vou ter um parasita e vou ter também aqui o indivíduo que será parasitado, né? Que é o hospedeiro. O que a gente observa? O parasita ele está sugando, né, nutrientes do hospedeiro. Ele está sugando nutrientes do hospedeiro. Então, isso é bom para o parasita porque ele está obtendo recursos. Então, para o parasita, essa relação vai ser boa, ele está ganhando. Mas o hospedeiro está sendo retirado nutriente dele. Então, para o hospedeiro, isso aqui é negativo. Então, essa relação aqui, que vai ser uma relação interespecífica, ou seja, entre espécies diferentes, ela vai ser uma relação desarmônica, porque alguém está perdendo alguma coisa. Já quando nós observamos uma relação do tipo protocooperação, protocooperação, a gente observa o seguinte, a gente observa que vai ter um organismo que vai estar obtendo recursos, esse organismo vai obter recursos a partir de outro, e vamos ter esse outro organismo aqui que cede
algum tipo de recurso? Cede recurso. Só que nesse caso aqui, esse organismo que está cedendo recurso, ele não está tendo nada do seu corpo retirado, né? Então ele não está perdendo energia, nutrientes que está circulando nele. O que está acontecendo aqui é simplesmente aí uma troca de favores, né? Proto-cooperação está tendo uma troca de favores de certa forma. Por exemplo, quando nós temos ali aqueles pássaros que retiram carrapatos do dorso de algum bovino, por exemplo, esse organismo aqui é aquele que está obtendo recurso. Então, para ele, vai ser massa, ele vai ganhar um tipo de alimento. Se pensarmos na relação entre aquele bovino e o carrapato, o bovino ele está sendo parasitado. Quando o pássaro retira o carrapato, isso é bom para o bovino. Então, o bovino também está ganhando nessa relação, porque ele está deixando de ser parasitado. Então, ele está ali tendo uma relação também positiva. Então, nesse caso aqui, seria uma relação interespecífica do tipo harmônica. Ninguém aqui está perdendo, tá? Então, essas relações aqui são interessantes. Observar o que está acontecendo para, então, dizer se aquela relação ela é harmônica, se ela é desarmônica, se ela é intraespecífica ou interespecífica. Nessa questão, ele colocou o seguinte: em campos limpos do Cerrado, sobressaem cerca de 25 milhões de cupinzeiros, com até 2,5 metros de altura, que podem se tornar iluminados nas noites de primavera. Ora, cupim não é bioluminescente, ele não produz luz. Então, alguma coisa acontece no cupizeiro para que ele se torne iluminado naquelas noites de primavera. Ele colocou o seguinte: isso ocorre pela bioluminescência em larvas de uma espécie de vagalume, que após eclodirem dos ovos, cavam buraco nos cupizeiros, né, onde passam a viver. Ao emitirem a intensa luz esverdeada, as larvas atraem os insetos alados, os cupins, dos quais se alimentam. Tá? Então, observe que as larvas elas estão atraindo, né, os insetos alados, e quando esses insetos chegam, elas comem estes insetos. Né? É essa a relação que ele está colocando. E aí ele está perguntando: entre as larvas do vagalume e os insetos alados, estabelece-se uma relação ecológica de que tipo? Né? Aí veja só, aqui na letra E ele colocou competição. Competição, eu vou ter uma espécie A e uma espécie B, né? Ou seja, seria uma relação interespecífica, mas eu também posso ter competição entre uma espécie A e um outro indivíduo dentro daquela mesma população, ou seja, dois indivíduos de uma mesma espécie. Então, competição pode ser tanto intraespecífica quanto interespecífica. E aí eles vão disputar por recursos, né? Por alimento, por acasalamento, por abrigo, por qualquer coisa daquele meio. E a competição é uma relação que ela é negativa para um lado e negativa também para o outro, porque nem sempre o organismo ali vai obter aquele recurso. Então ele vai perder energia, vai perder tempo e pode não obter o recurso. Ambos. Então a relação ela é dita negativa para os dois lados. Ninguém ganha, ambos estão perdendo. A gente percebe que na relação as larvas estão se alimentando dos insetos. Então as larvas estão ganhando alguma coisa. Então para a competição a gente não tem como gabarito este item. Parasitismo. Parasitismo é aquela relação onde eu tenho um organismo A se alimentando de um organismo B, né? Então eu vou sugar nutrientes daquele organismo, eu vou sugar fluidos daquele organismo, eu vou devorar tecidos daquele organismo. Eu vou lucrar alguma coisa com isso, eu vou parasitá-lo, eu vou estar naquele organismo sugando fontes nutritivas dele. Eu tenho que estar nele. O parasita está parasitando o hospedeiro. As larvas, elas não ficam nos insetos.
Elas atraem os insetos e comem esses insetos, tá? Então não é uma ação de parasitismo, tá? Porque para ser parasita, o parasita tem que estar dentro do hospedeiro, tem que estar ou relacionado ao hospedeiro diretamente, fixo em sua superfície ou em seu interior. Então, esquece o parasitismo. Mutualismo, né, é uma relação mútua. É uma relação que o organismo A ele ganha, que o organismo B ele também ganha. O parasitismo aqui, só para dar a classificação também, é uma relação onde um ganha, o outro perde, tá? No mutualismo, ambos ganham. E é uma relação dependente, é obrigatória, tá? Um não vive sem o outro. Por exemplo, as relações entre fungos e algas que formam os líquens, tá? Se eu separo os dois organismos ali, um não consegue sobreviver em relação ao outro. Então eles acabam morrendo. A relação, por exemplo, entre célula e mitocôndria. Se eu removo a mitocôndria, a célula morre por falta de energia, a mitocôndria morre também por falta de recursos energéticos, né? Então, eles acabam ali morrendo. Então, é uma relação mútua, também chamada de simbiose, né? Eles estão se relacionando ali. Então, esquece também mutualismo. O inquilinismo, o próprio nome já diz, né? Uma relação de inquilino. O que é que o inquilino faz? Ele encontra abrigo num determinado ambiente e o ambiente está nem aí para ele, né? O ambiente tanto faz ele está aqui ou não. Pensa numa casa, né? Uma casa e eu tenho um organismo vivendo lá dentro. O organismo está ganhando abrigo, está recebendo abrigo. Mas a casa em si, especificamente, é indiferente a isso. Se o organismo sair, a casa permanece do mesmo jeito, tá? Então a relação de inquilinismo é quando um organismo utiliza-se de outro, né, em busca de abrigo, mas que aquele organismo que está abrigando não recebe nada em troca, ele é indiferente. A relação, por exemplo, entre o Nemo e a anêmona, onde ele se abrigava, é uma relação típica de inquilinismo, né? Ele se abrigava na anêmona para ter abrigo, de fato, né, se proteger de predadores, ao mesmo tempo que a anêmona era indiferente a essa relação. Então, para o inquilinismo, eu vou ter um organismo se beneficiando e um outro organismo sendo indiferente. Então, essa relação é positiva para um e neutra para o outro. Então, esquece isso aqui porque não é o que está acontecendo, né? Ninguém aqui está neutro. Na predação, eu vou ter um organismo A predando uma presa, então, né, busca de alimento, predação é busca de alimento, então ele vai estar sendo beneficiado, e um organismo B sendo então aqui subjugado, né, ele vai perder uma relação negativa para ele. Então é uma relação que é negativa para um e é positiva para outro, tá? Uma relação aí de predação. Perceba que essa forma aqui de representação, né, de sinais, é bem parecido com o do parasitismo. Perceba aqui que são bem parecidos. Mas veja o que eu falei, o parasitismo, o parasita, ele está no organismo que vai ser parasitado, ou na sua superfície ou no seu interior. A relação entre larvas e insetos, a larva ela é independente do corpo do inseto. Ela atrai o inseto e o devora, né? Isso é tipicamente uma relação de predação. Eu atraio a minha presa e então predo, né? Ou seja, devoro, busca de alimento daquele organismo. Predação é o que está acontecendo nessa relação. Ele disse: as larvas, ao emitirem luz, atraem os insetos alados, os cupins. Quando esses insetos chegam, então essas larvas acabam então comendo estes insetos, se alimentando desses insetos aqui. Tipicamente uma relação de predação, tá? Por isso o gabarito para essa questão foi letrinha A aí pra gente, né? Questãozinha interessante, questão relativamente fácil também, né, de se interpretar, né? O texto ele já deixava bem claro aí o que estava acontecendo nessa relação. E é isso, o Enem trouxe uma questão aí bem legal pra gente, né? Deixo a questão aí com vocês, analisem, né? Se quiserem comentar, comentem, compartilhem, curtam, se inscrevam também, né? Vão lá também no Instagram, não esquece de seguir a página também de Biótica no Instagram, que tem várias dicas
legais para vocês. Até a próxima.